No Salmo 2, no versículo 9, é um salmo messiânico, e lá diz assim: Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Sabe, não é para você ter medo. Se todas as nações, todos os povos, todo o poder contingente hoje, não é? Se ele se levantar contra o seu ungido, a Bíblia diz que o seu fim vai ser um fim triste. Esse salmo é um salmo messiânico, mas não trata exatamente da vida de Jesus aqui na terra, do ministério dele de 3 anos. Fala de quando ele virá governar mesmo, quando ele vai instituir o seu reinado. E é bastante interessante que usa então aí duas expressões, não é? É uma vara de ferro e é um vaso de barro. Às vezes, a humanidade ela quer se enganar achando que ela é um vaso de ferro e que esse poder de Deus é uma vara de barro. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. E nós sabemos o que acontece quando os dois entram em um embate, não é? O ferro já tem por natureza não se quebrar. Já o vaso de barro, ele é facilmente quebrável. E o texto está dizendo que, quando isso acontecer, esse embate, não vai haver possibilidade de nenhum poder ou autoridade se levantar contra o ungido do Senhor, contra o Messias. Porque Messias não é somente um ministério de 3 anos, é o ministério de Cristo em relação a Israel. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer, não é? Um dia as nações elas não vão querer o governo de Cristo e elas vão ter que enfrentar então a vara de ferro, como se fosse um vaso de barro. Às vezes nós temos a ideia de que o poder das nações é assim muito grandioso, não é? Existe uma fortaleza, uma força muito grande, mas sabe, a mesma coisa aconteceu quando Daniel ele teve aquela interpretação do sonho de Nabucodonosor. Ele também viu uma estátua muito grande, imponente, erguida, não é? E de repente ele vê, a Bíblia coloca uma pequena pedrinha sendo deslocada de uma montanha, uma pedrinha pequena. Ela veio rolando, 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 rolando. Sabe aquelas pedras que você muitas vezes vê embaixo do chinelo, ali agarrado, não é? É uma pedrinha dessa. A Bíblia fala que foi cortada sem auxílio de mãos e de repente tocou na estátua e ela simplesmente se desfez. É assim, tá certo? Todo poder não vai ser suficiente. E às vezes o mundo se engana com a sua imponência de que pode se levantar contra a autoridade do Altíssimo. Estão todos enganados. Fica com essa palavra.